Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da casa. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Muito obrigado. E o tema escolhido, o tema da noite que nós vamos dialogar hoje, conversar um pouco, é quem somos nós. Tá? Então, o palestrante, geralmente, ele faz a pesquisa, ele estuda um pouco, tenta compreender um pouco sobre o assunto para trazer para vocês da melhor forma. Mas é muito importante, porque palestras geralmente elas são muito resumidas, a gente acaba dando uma pincelada, né, do que a gente estuda e do que a gente aprende. Mas tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para estudar. Então, o que eu peço a vocês, né? Que estudem as obras de Allan Kardec, estudem as obras de Divaldo Pereira Franco, estudem as obras de Francisco Cândido Xavier, de Ivone do Amaral Pereira, sabe? Porque é um estudo, com o estudo, né, estudando, que a luz se acende em cada coração. Tá certo? Eu acho que alguns de vocês já assistiram, já viram o filme Alice no País das Maravilhas. No filme, a jornada de Alice ela pode ser vista como um processo de autoconhecimento. Alice corre atrás de um coelho, cai em um buraco, tá? E esse buraco leva ela a um mundo desconhecido. Na realidade, Alice cai dentro de si mesma. E entre os inúmeros personagens do filme e da obra, nós temos um gato, que tem habilidades de desaparecer gradualmente, ficando à mostra somente os dentes, o sorriso. E tem uma cena, né, muito crucial que eu gostaria que eu trouxe aqui para poder comentar com vocês, né? Que é o encontro de Alice com o gato. E nessa cena, Alice está perdida. E ela olha para o alto de uma árvore, vê o gato e pergunta ao gato: "Ei, você pode me ajudar?" E o gato responde: "Sim, pois não." "Alice, para onde vai essa estrada?" O gato: "Para onde você quer ir?" "Alice, eu não sei, estou perdido." O gato: "Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve." E diante disso, né, nós podemos refletir quantos de nós nos encontramos muitas vezes assim, perdidos. Se não sabemos onde estamos, como saberemos para onde vamos? Se qualquer caminho serve para tantos de nós, quem está no controle do barco das nossas vidas? O acaso ou o nosso livre-arbítrio? E aqui eu citarei algumas perguntas para que a gente possa refletir junto durante a nossa conversa. Onde nós estamos? Para onde queremos ir? E talvez a principal de todas as perguntas: quem somos nós? E entre todos esses questionamentos, nada se revela mais fundamental do que começarmos com a pergunta 135 do Livro dos Espíritos. Nessa questão, Allan Kardec nos traz que o homem é formado de 3 partes essenciais, que é o espírito, né? O princípio inteligente, imortal do universo, o perispírito, que é o envoltório fluídico e semimaterial, que serve de intermediário entre o espírito e o corpo físico, e o corpo físico, né? Que é o instrumento material e temporário de que o espírito se utiliza para interagir com o mundo corpóreo e adquirir novas experiências na Terra. E é muito importante entendermos isso. Por quê? Porque isso explica a nossa existência de forma integral. Então, onde nós estamos? Estamos no aqui e agora, da existência material, em um mundo de provas e expiações. Nós somos espíritos viajantes. E em nossa caminhada, nós cometemos erros, acertos, o que é natural, porque nós estamos em busca de maturidade. O que não é considerado natural é quando o erro é egoísta ou intencional, tá? Por isso não é considerado natural. E se muitas vezes nós nos perdemos e não sabemos que caminho seguir, é porque esquecemos da nossa origem espiritual.
Viemos no plano espiritual, reencarnamos com um plano de lições para evoluirmos, mas o véu do esquecimento nos faz acreditar muitas vezes que o corpo é tudo. E por quê? Porque nos esquecemos dessa tríade tão necessária, tão importante, que nos faz entender o sentido da vida, o sentido da morte, o sentido da nossa evolução espiritual, sempre fortalecendo a nossa fé raciocinal. E para não nos perdermos nesse nosso caminho evolutivo, aqui no mundo de provas e expiações, nós temos que tomar muito cuidado com as ilusões que vivenciamos no nosso dia a dia. Então precisamos sim ter consciência que somos espíritos imortais, rumando à perfeição, construindo passo a passo a nossa estrada redentora de autoiluminação. Não estamos aqui nesse plano a passeio. Essa não é a nossa única experiência. Nós não somos o corpo, nós estamos nele. As coisas não acontecem ao mero acaso, sem uma ordem divina. Tudo obedece à justiça e à misericórdia de Deus, que governa o universo por leis imutáveis. Portanto, a nossa vida aqui na Terra é uma jornada em direção à perfeição e à felicidade relativa. Deus permitiu as várias reencarnações para que todos nós tenhamos oportunidades de progredir nesse nosso caminhar evolutivo. As coisas do mundo passam, tudo passa, porém o Espírito não. Por isso levaremos daqui, desse plano terreno, somente o nosso aprendizado. E seremos responsáveis sim pelas nossas escolhas. Colheremos de acordo com o que deixarmos semeado aqui na Terra. Sejam coisas boas ou coisas ruins. Vamos falar um pouquinho agora do amor. O amor, que nós precisamos tanto na nossa vida, no nosso dia a dia. O amor que é o fundamento que sustenta toda uma caminhada evolutiva. Mas ainda, nós não sabemos amar de verdade. Narra o espírito Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, do livro Mensagem do Amor Universal, que o apóstolo Pedro estava em conflito com ele mesmo, aquela revolução interior, diante do conhecimento adquirido da Boa Nova, da mensagem de Jesus. Boa Nova é a mensagem de Jesus. E a partir desse conhecimento, embevecido de tanto conhecimento, ele não sabia o que fazer. Então ele pergunta ao mestre: Mestre, qual o primeiro passo que deveria dar na conquista do novo caminho? Então eu acho essa pergunta tão atemporal. É como se nós estivéssemos fazendo essa mesma pergunta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? E nosso Senhor Jesus Cristo vai nos orientar. Tá? Qual que é o novo caminho? Diante desse conhecimento que a gente adquire, está sempre na casa, aprendendo. O que a gente faz depois disso? E o apóstolo Pedro estava com essa dúvida, não sabia que caminho tomar. E amorosamente, nosso Senhor Jesus Cristo responde: ama, Simão, ama, meus filhos. Em qualquer circunstância e situação, este é o primeiro e último passo. Nunca te detenhas no exame do mal. Preserva a tua paz de consciência honrada, nunca revides mal por mal. E o apóstolo Pedro pergunta ao nosso Senhor Jesus Cristo: então, mestre, nos ensina a amar. Nós também perguntamos mais uma vez: mestre, nos ensina a amar. E amorosamente, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a amar. Perdoa sempre, e sempre a tudo e a todos, até mesmo aquele que aparentemente não mereça perdão. Faze sempre o bem, o melhor que estiver ao teu alcance, não esperando aplauso, nem temendo crítica, e já estarás amando. E nós já aprendemos, com a doutrina espírita, que o modelo e guia a ser seguido é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele veio ao mundo, Ele veio à Terra
para acordar os homens para a vida maior. Enquanto não trabalharmos os caminhos traçados e vividos por nosso Senhor Jesus Cristo, nós permaneceremos em guerra em nós mesmos, sempre sofrendo a ignorância, a nossa própria ignorância. Então, a presença de Jesus em nossa vida será capaz de nos tirar da animalidade e abrir as portas para que adentremos a angelitude, pois que fora Ele mesmo quem afirmou: eu sou o caminho, a verdade e para a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós temos que tomar muito cuidado com os caminhos, com os atalhos ilusórios que dizem nos levar a Deus. A doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, nos traz com segurança que para chegar a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é o único caminho. E a doutrina espírita nos traz também um método muito eficaz de progresso pessoal, que é o conhecer-te a ti mesmo. Esse método une exame de consciência, reforma íntima e prática do bem. E diante desse método, que nós vamos ver logo a seguir, nós vamos trabalhar conscientemente para modificar os comportamentos, corrigir os erros e cultivar as virtudes: a benevolência, a paciência, a caridade, a perseverança. Então, quem somos nós? Não é curiosidade filosófica, mas um convite diário a observarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas atitudes, sem julgamentos severos. E a partir daí nós vamos identificando em nós defeitos, qualidades, tudo isso num processo de autoconhecimento, num processo de aprendizagem. E esse convite do autoconhecimento não é novidade, todos nós sabemos, né? Na antiguidade, a entrada do templo de Delfos, na Grécia, tinha-se a inscrição: conhece-te a ti mesmo, cuja referência está no Livro dos Espíritos, na pergunta 919. Então vamos para a pergunta 919. Qual o meio, Allan Kardec pergunta aos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Olha como ele faz a pergunta. O meio prático mais eficaz, ou seja, um meio funcional, um meio fácil, um meio no qual todos nós conseguimos realizar. Tá? E a resposta aqui ela é bem curta, né? Um sábio da antiguidade falou, disse: conhece-te a ti mesmo. E na questão 919A, Kardec ainda continua perguntando qual o meio de chegar a isso, a esse autoconhecimento. E quem vai nos responder? O filósofo, o teólogo, filho de Santa Mônica, que viveu no ano 354 depois de Cristo, Santo Agostinho. Ele vai nos relatar aqui um meio prático para atingir o autoconhecimento. E ele fala, Santo Agostinho fala, que o conhecimento de si mesmo é a chave para o nosso progresso individual. Por quê? É a chave para o nosso progresso individual? Porque mais cedo ou mais tarde o autoconhecimento vai chegar na vida de todos nós. Nosso progresso individual só se dá através do autoconhecimento. Então, vamos então ao método que Santo Agostinho nos trouxe. Esse método diário de exame de consciência é meu. Eu coloquei só para a gente ver uma linha, né? Alguns dizeres aqui, por isso que eu pedi lá no começo para que vocês, geralmente a gente traz as referências para que vocês consultem, para que vocês estudem, para que a luz se acenda em cada coração. E aqui praticamente eu parafraseei, né, Santo Agostinho. Então, está com a essência dos dizeres deles, mas eu trouxe com palavras mais fáceis para a gente entender e para começar a praticar isso no nosso dia a dia. Porque sem esse método, a gente não consegue o progresso individual, o nosso progresso moral. Tá bom? Então vamos lá.
que ele fazia? No fim de cada dia, nós vamos revisar nossas ações, interrogando se faltamos a algum dever, ou se alguém tem motivo para reclamação de nós. Agora lembre-se, para criarmos um hábito diário, nós precisamos persistir, dia após dia, usando a vontade e a persistência. Tá? E Santo Agostinho segue nos trazendo o auto-questionamento. Em cada circunstância, o que fizemos de bem ou de mal? E qual intenção colocamos nisso? Em qual circunstância, em qual ação do nosso dia a dia, né, que praticamos ali? E o que fizemos de bem ou de mal? Que intenção? Uma intenção boa, uma intenção egoísta, uma intenção caridosa colocamos nessa nossa ação? Fizemos algo que censuraríamos nos outros ou que não ousaríamos confessar? Se Deus nos chamasse agora, temeríamos o olhar de alguém no mundo espiritual onde nada está oculto? Então vamos examinar o que fizemos contra Deus, o que fizemos contra nós mesmos e o que fizemos contra o nosso próximo. E as respostas que obtivemos, né, nesses auto-questionamentos, nos darão descanso à nossa consciência ou indicará um mal que precisa ser curado. E diante desse método apresentado por Santo Agostinho, vocês acham que nós vamos ter dificuldades de julgar a nós mesmos? A resposta é sim. Porque quase sempre nos achamos donos da razão, né? Então Santo Agostinho, já sabendo disso, nos diz que existe um meio muito eficaz que não pode nos enganar. Vamos ver que meio é esse. Se estivermos indecisos sobre se uma atitude nossa foi certa ou errada, imaginemos outra pessoa fazendo exatamente o mesmo. Como a avaliaríamos? Se condenarmos nessa pessoa, devemos condenar-nos em nós mesmos. Deus julgará todos pela mesma regra, justa e imparcial. Ou seja, Deus não usa de duas medidas para a sua justiça. E outro detalhe também que Santo Agostinho nos traz, ele fala que nós devemos procurar saber a visão dos nossos adversários, dos nossos inimigos, que muitas vezes eles falam coisas sem rodeios. E Santo Agostinho fala que eles são espelhos divinos, às vezes muito mais honestos do que os próprios amigos. Tá? E no final dessa pergunta tem um comentário de Allan Kardec que eu trouxe também para a gente aprender um pouco mais, né? Kardec fala o seguinte: muitas faltas que cometemos passam despercebidas. Se seguirmos o conselho de Santo Agostinho e interrogarmos com mais frequência a nossa consciência, veremos quantas vezes erramos sem ao menos suspeitar. Palavras de Allan Kardec. Bom, ainda tendo como base a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, agora nós vamos mudar. Nós vamos para o livro Opinião Espírita, na mensagem Examinemos a Nós Mesmos, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E nessa mensagem, André Luiz nos fala sobre o exame de consciência no nosso dia a dia e como essa prática é importante para nos libertar das ilusões da vida. Então, André Luiz começa falando assim, na mensagem: o nosso dever, como espírita cristão, é tornar-nos progressivamente melhores. Por isso, precisamos verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, em que situação está a nossa condição íntima. Palavras de André Luiz. Ele continua. Ele fala: espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. O que ele quer dizer com isso?
A gente vai tentar interpretar tudo isso, né? Isso aqui, praticamente, essa interpretação são palavras minhas. Que quando nós estagnamos, nós desperdiçamos a encarnação. Ou seja, 3 anos sem frutos em nossas vidas, a nossa alma se cristaliza em padrões viciosos. Então a pergunta que devemos fazer a nós: estamos estagnados ou estamos progredindo? E agora aqui eu trouxe uma série de slides, né, de André Luiz, que são perguntas práticas para a gente entender um pouco, né, fazer um balanço aqui todos nós, porque muitas vezes a gente fica iludido, porque às vezes a gente lê muitos livros, a gente viaja, a gente conhece a cultura dos países, a gente sabe conversar muito bem. Então eu acho que às vezes a gente fica iludido achando que essa parte intelectual ela é mais importante. Ela é importante, mas cadê a evolução moral? Que é o que nós vamos ver aqui agora na prática. Porque Santo Agostinho nos trouxe o método, ele nos trouxe o mapa, e agora André Luiz vai nos trazer a prática. E essas reflexões de André Luiz são só para nós identificarmos juntos as áreas de nossas vidas onde nós estamos estagnados, para que nós possamos aí meditar um pouquinho nisso tudo, refletir e melhorarmos. Vamos lá então. Sobre a paciência. Estás mais calmo, afável e compreensivo? E as relações na experiência doméstica? Conquistaste o mais alto clima de paz dentro da sua casa? E perante os amigos, trazes o Evangelho mais vivo nas atitudes? E sobre o desapego, andas um pouco mais livre do anseio da influência de posses terrestres? Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha? Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Superaste os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Estuda mais profundamente a doutrina que professas? Entendes melhor a função da dor em tua vida? Ainda cultivas alguma descrença ou desavença em relação ao teu próximo, em relação a você mesmo? Auxilia aos necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente ou só movimenta os lábios? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Se nós já sabemos que o Evangelho é alegria no coração, estás de fato mais alegre e feliz intimamente nestes 3 últimos anos? Tudo avança, tudo evolui. E nós precisamos verificar se o nosso progresso pessoal, essa verificação é muito importante. Nós precisamos verificar se o nosso progresso pessoal está alinhado com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, avaliamos a nossa vida hoje. Precisa ser hoje, de forma espontânea e em paz, para não termos que fazê-lo amanhã sob o peso da dor. E André Luiz finaliza dizendo: não te iludas, um dia que se foi é mais um dia, uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas
na vida diária. Faze isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois, quando passares para o lado de cá, muita vez já será mais difícil. E eu trouxe também uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que ele fala, que é só um passo à frente. E às vezes, em várias semanas, é só um passo. Mas continuemos. Por mais difícil o caminho, age e adianta-te. Um passo à frente. Às vezes, em várias semanas, é só um passo, mas continua. Os tropeços, em muitas ocasiões, não são externos, estão por dentro de nós. Se chegastes a uma encruzilhada envolvida em névoa espessa, com dificuldade para discernir o caminho a seguir, ore com fé. Deus tem recurso para guiar-te em rumo certo. Eu acho que dá tempo a gente finalizar. Eu gosto sempre de trazer um pouco da mitologia. Os deuses se reuniram para criar os homens. Eles queriam criar os homens à sua imagem e semelhança. Só que eles chegaram a uma conclusão: se criassem os homens à sua imagem e semelhança, os homens seriam iguais a eles. Então eles resolveram fazer ali um diferencial, tirar alguma coisa. E resolveram tirar a felicidade. Aí eles estavam discutindo onde colocariam a felicidade. Aí um dos deuses disse: vamos colocar a felicidade na mais alta montanha. Aí o outro disse: não, o homem vai evoluir e vai chegar até a montanha e vai encontrar a felicidade. Aí o outro disse: vamos colocar então nas profundezas do oceano. Não, o homem vai evoluir intelectualmente e vai desbravar as profundezas do oceano e vai encontrar a felicidade. O outro disse: então vamos colocar a felicidade na lua. Não, esqueceu que futuramente o homem pode ir à lua e vai encontrar a felicidade. Aí um outro deus, um dos deuses lá disse assim: então vamos colocar a felicidade dentro do homem. Ali é um lugar de difícil acesso, é o lugar que ele menos vai procurar. Então, meus irmãos, se a gente não fizer esse caminho de volta para dentro de nós mesmos, nós vamos viver iludidos com a força do nosso ego. Então, quem se conhece, se transforma. Quem se transforma, aproxima-se da luz divina que habita em si. E na visão espírita, o autoconhecimento é justamente a chave do progresso moral, E é pelo progresso moral que a verdadeira felicidade passa a se estabelecer na alma. Então, assim como Alice, nós também somos chamados a mergulharmos em nós mesmos, para nos autoconhecer, para o nosso progresso pessoal. E é isso que eu trouxe para vocês. E essa mensagem de Leon Denis, falando da felicidade, a felicidade não está nas coisas externas, nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubermos criar. Que importa que o céu esteja escuro por cima de nossas cabeças e os homens sejam ruins em volta de nós, se tivermos a luz na fronte, a alegria do bem e a liberdade moral no coração. Se, porém, eu tiver vergonha de mim mesmo, se o mal tiver invadido o meu pensamento, se o crime e a traição habitarem em mim, todos os favores e todas as felicidades da terra não me restituirão a paz silenciosa e a alegria da consciência. Leon Denis. E aí, eu vou fazer a prece final. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Agora eu gostaria que todos nós elevássemos nosso pensamento ao Criador. E eu trouxe essa mensagem, porque para mim ela é muito significativa. É como se Ele estivesse oferecendo as mãos a todo instante a nós. E às vezes a gente hesita em segurar, em agarrar com muita força nessas mãos, para que nós tenhamos segurança em nossa vida, para que nós tenhamos segurança em fazer esse mergulho
para dentro de nós mesmos. Então vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, Criador, a Jesus, nosso Mestre, governador espiritual do planeta, e vamos fazer a mensagem final para finalizar. Pai de amor e de misericórdia, nós vos agradecemos pelas bênçãos recebidas, pelo amor que nos dá a todo instante, pelas mãos que nos estende a todo momento. Nós sabemos, Jesus de Nazaré, que a todo momento que nós conhecemos um pouquinho mais de você, nós nos apaixonamos e nós nos tornamos outra pessoa. E nós jamais esqueceremos de você. Que a tua paz, o teu amor, a paz da espiritualidade que trabalha, que cuida desta casa bendita e abençoada, possa invadir os nossos corações, para que possamos sair daqui fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Que assim seja, e muito obrigado.